Você é uma daquelas pessoas que critica as coisas e acha que é consenso geral, como se fosse verdade absoluta, como se aquilo que você pensa é o que todo mundo deveria pensar, como se você fosse o diferencial? Meu querido, antes de mais nada, já dá o like, já se inscreve e já coloca o sininho de notificação para você não perder os outros vídeos! Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Psicolândia, Gustavo Guassu aqui, e a ideia é o seguinte: estava tomando banho e me veio uma reflexão super, hiper, mega monstra e assim, meio que quase que esqueci de me ensaboar e pra mim começar a pensar. E assim, muita gente fala de determinadas coisas, principalmente relacionado a manifestações culturais, como se, por exemplo, vou usar o exemplo de uma banda que foi o exemplo que eu tava pensando no banho, Los Hermanos. Los Hermanos é ruim. E a pessoa fala que a banda Los Hermanos é ruim e ela ainda cria adjetivos para falar mal de quem gosta de Los Hermanos. A pessoa, ela é prepotente, ela é tão presunçosa a ponto de falar que alguma coisa é ruim e criticar as pessoas que gostam dessa coisa de que ela não gosta. Então, se você é esse tipo de pessoa, olha o que eu tenho pra você aqui, ó. Se eu não tivesse um voto contra a violência, eu ia dar isso aqui na sua cara pra você aprender a começar a ser gente. Primeira ideia, e como eu disse no primeiro vídeo, galera, tudo que eu faço, seja assistir um vídeo, ouvir uma música, tá numa roda de amigos, ler um livro, tudo que eu faço, eu tento problematizar e pegar o melhor para mim me transformar como pessoa. Há 10 anos atrás, nem isso, há 10 anos atrás eu era um babaca. Eu era um preconceituosinho de merda e eu sempre falava, e sempre falo isso pros meus amigos, então assim, eu era esse tipo de pessoa. Eu não gosto de tal banda. E assim, as pessoas que gostavam da banda que eu não gostava, eu tirava sarro delas, eu zoava com elas, eu xingava elas, como se a minha opinião fosse a única verdade absoluta, como se o que eu dissesse fosse uma propriedade na qual todo mundo deveria seguir. E assim, galera, hoje, depois de 10 anos, eu entendo que eu era uma pessoa frustrada, eu era tão pequeno a ponto de querer fazer mal para outras pessoas, falar mal de outras pessoas, justamente porque elas gostam de uma coisa de que eu não gosto. Então assim, Los Hermanos é ruim? Pra quem? Se tem pessoas que gostam de Los Hermanos, eu vou falar que essa pessoa não vale nada, que ela não sabe, não entende de nada? Você tem que entender o seguinte, meu caro, pra você que faz isso. Enfim, você é uma pessoa que tem uma cabecinha desse tamanho, porque primeiro você não reconhece nem o trabalho do artista, porque primeiro assim, para você criar uma música, não é de uma hora para outra, você precisa ter estudo, dedicação, então você fala que uma banda é ruim, porque você não gosta da banda, mas você fala que a banda é ruim desrespeitando a pessoa que gosta da banda, o ouvinte, o fã, e desrespeitando o próprio trabalho do músico. Então assim, cara, você tem noção do quanto você tá sendo Eu não consigo nem achar um adjetivo pra explicar, então assim, eu fico puto quando eu vejo essas coisas. E eu tenho que ficar puto porque eu era assim. E tem uma música do Los Hermanos, ouve aí, eu vou deixar na descrição, que chama O Velho e o Moço. Abre aspas. E se eu fosse o primeiro a voltar pra mudar o que eu fiz? Quem então agora eu seria? Fecha aspas. Então se eu voltasse pra fazer as coisas que eu fiz, eu ia ter, ou eu ia ser uma pessoa diferente do que eu sou hoje? Então Los Hermanos é ruim, mas você tá vendo a problematização que a gente consegue fazer com uma única frase? E se eu fosse o primeiro a voltar pra mudar o que eu fiz, quem então agora eu seria? Então assim, quem você seria se você voltasse e mudasse? Se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu não mudaria as coisas que eu fiz, justamente porque eu não seria o que eu sou hoje. Porque a gente erra e a gente tem que ter consciência desse erro. E a gente tendo consciência do erro, a gente consegue melhorar como pessoa. Como eu disse, tudo que eu faço, eu tenho que aprender algo que eu melhore como pessoa. Eu preciso ser mais, sempre ser mais. Então eu ouço uma música e uma única frase e eu penso nessa frase e eu consigo
desconstruir um pensamento que vinha, por exemplo, há 25 anos de vida. Na mesma música, abre aspas. E se eu fosse o primeiro a prever e poder desistir do que for dar errado. Ora se não sou eu quem mais vai decidir o que é bom pra mim. Então fecha aspas. Então pra mim essa parte dessa frase traz basicamente a responsabilidade da gente se tornar protagonista da nossa vida. Ora, se não sou eu, quem vai decidir o que é bom pra mim? As pessoas hoje em dia, principalmente os governos, as instituições como igreja, as famílias acham que pode escolher o que uma pessoa quer ser. Tinha muito disso nos anos 60, nos anos 50, antes da explosão do rock and roll. A sua família falava, você vai estudar medicina ou você vai ser advogado, ou você vai trabalhar na empresa do seu pai. Não tinha uma. Então as pessoas sempre querem escolher o que as outras pessoas têm que ser. Então o Los Hermanos é uma banda ruim e traz uma reflexão dessa que faz você criar uma consciência de que você tem que ser um construtor da sua própria vida. Então assim, Los Hermanos é ruim pra quem? Se você fala que Los Hermanos é ruim, você não conseguiu entender essa música. Pior, se você conseguisse entender essa música, você não falaria que é ruim. Porque eu li uma música e eu consegui criar uma consciência a respeito da minha própria pessoa. Tô lendo um livro, aspas, tem uma frase, aspas, o conhecimento só pode fluir para as mentes abertas, fecha aspas. Então eu falo que uma banda é ruim, sendo que eu nem ouvi essa banda. E assim, uma música dessa banda que assim consegue te transcender o pensamento. Você consegue se melhorar como pessoa. Eu sempre falo essa frase, melhorar como pessoa, porque eu adoro. Porque assim, eu vou melhorar como? Então, melhorar como humano, ser uma pessoa melhor, buscar ser mais respeitoso, mais compreensivo, alguém que corta o ego, o orgulho, tá ligado? Então, assim, Los Hermanos é ruim pra quem? Então, o ruim é subjetivo, é igual Rock in Rio. Ah, no Rock in Rio não tem banda boa. Mano, tinha 100 mil pessoas lá, todo mundo acha que não tinha nenhuma banda boa lá. Pega um outro exemplo da banda Iron Maiden. O melhor show do Rock in Rio foi o Iron Maiden. Cara, tocou quase 100 atrações lá, então a melhor foi o Iron Maiden. Pra quem é melhor? Então a gente tem que entender o seguinte, quando a gente tá falando uma coisa é melhor ou uma coisa é ruim, gente, é subjetivo. E o pior de tudo não é nem isso, o pior de tudo é você colocar as coisas como uma verdade universal e você criticar as pessoas que gostam desta coisa que você não gosta. Então você tá vendo o quanto você tá sendo ridículo. Tem um youtuber aí que fez um vídeo e ele falou assim que, aspas, o funk torna as pessoas imbecis, fecha aspas. Gente, eu não gosto de funk, mas eu respeito. Por quê? Porque o funk, muita gente que mora numa periferia, por exemplo, um jovem que vê sangue, violência a todo momento, o único escape que ele tem é a música. E assim, como que as pessoas vão tornar imbecil? Eu não sei como vivem as pessoas de favela. Eu não moro numa favela. Então eu vou falar que lá, onde é o centro do funk, as pessoas são imbecis, mano. Então assim, esse youtuber que falou isso, ele não sabe de nada. É uma pessoa totalmente desrespeitosa, que quer fazer uma crítica a respeito de uma manifestação cultural e ele faz uma crítica e ele falta com respeito até com as pessoas que ouvem essa coisa que ele não gosta e de que ele não conhece. Então o funk torna as pessoas imbecis. Como você sabe que as pessoas são imbecis? Você conhece elas? Gente, eu tinha esse pensamento há 10 anos atrás, tá ligado? Ah, então você não gosta disso, você é um babaca, você é burro, você não sabe. As pessoas que não curtem rock são pessoas que não têm cultura, elas são menos inteligentes. Pessoal, eu demorei 26 anos pra desconstruir esse pensamento e sabe o que eu acho de tudo isso? Mano, você quer ouvir seu funk? Ouve, tá ligado? Se fosse 10 anos atrás eu fosse num rolê que tava tocando funk, eu ia embora. Se eu for hoje, vai estar rolando e eu vou estar dançando aqui, sabe por quê? Porque o importante é a gente estar vivendo como ser humano. Não importa que tipo de música tá tocando, não importa que eu possa aprender com todas as pessoas, porque as pessoas vivem vidas diferentes da minha. Você tem noção do quanto você está sendo ridículo em falar uma coisa criticando as pessoas das quais você nem conhece? E ainda pior de tudo é criticar uma música que você nem entende, nem
nem o contexto onde ela está sendo criada, nem nada de nada. Então, assim, pra você que fala mal das coisas e ainda quer atingir as pessoas também que gostam dessas coisas que você não gosta, de novo, se eu não fizesse um voto de não violência, você ia levar um desse no meio da sua boca pra você aprender a ser gente, cara, pra você aprender a ser respeitoso. Esse tipo de pessoa, pessoal, é uma pessoa assim que não merece meu respeito. Claro que o meu respeito não quer dizer nada. Ah, o Gustavo não me respeita. Mano, não quer dizer nada, mas assim, eu, com toda a consciência que eu consegui criar, e ainda eu não sei nada de nada, porque o mundo tem milhares e milhares e bilhões de anos, e eu tenho apenas 26 anos. E no Brasil tem 5 mil municípios, e eu vivi os 26 anos em um município só, então eu não sei nada de nada. Você não merece o meu respeito, porque você é uma pessoa que não se dá o respeito. As pessoas que fazem isso são frustradas, como eu fazia isso e era um frustrado. As pessoas que fazem isso são preconceituosas, como eu fazia e era preconceituoso também. Então, como eu disse, tudo que a gente faz, a gente pode ter uma lição para se melhorar como pessoa. Por quê? Porque a gente vive em sociedade. E se a gente vive em sociedade e a gente é assim, preconceituoso, mesquinho, pequeno, a gente tem que entender que a gente faz mal para as pessoas. Uma vez eu ouvi na internet que a liberdade a gente pode fazer tudo que a gente quer. Gente, existe duas frases, que uma delas é a lei de Telema, que Raul Seixas explicou muito bem na Sociedade Alternativa. Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Contudo, esta frase do autor original que a criou, ela tem uma complementação. Faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Contudo, se você atingir alguém negativamente, não faça o que tu queres. A gente tem que entender o seguinte, que as nossas ações afetam as outras pessoas. Então a minha liberdade vai até onde? Se eu faço alguma coisa e a outra pessoa fica triste por isso, se eu atinjo a outra pessoa a ponto dela ficar deprimida, a ponto dela se sentir incapaz, gente, eu sou uma péssima pessoa. Então a liberdade, e isso é um dos conceitos filosóficos mais discutidos, desde sempre a gente discute o que é liberdade, e essa é uma ideia minha, porque a gente tem que partir do princípio que além de eu estudar o que as pessoas dizem sobre determinada coisa, eu tenho que criar a minha própria conceituação disso. Então liberdade para mim é eu poder fazer qualquer coisa, contudo eu ter a consciência de que nem tudo eu posso fazer. Então assim, eu posso fazer o que eu quiser, mas se eu deixar outra pessoa triste, se eu deixar uma pessoa deprimida a ponto dela querer fazer uma ruindade com o próprio corpo dela, gente, a minha liberdade não vale nada. Eu tenho que tomar vergonha na cara e falar, não posso fazer isso. Então assim, a ideia desse vídeo é basicamente isso. Se a gente critica alguma manifestação cultural e a gente também critica as pessoas que ouvem essas manifestações culturais, que têm acesso a essas manifestações e gostam, e eu critico essas pessoas porque elas gostam daquilo que eu não gosto, que provavelmente eu não entendo e eu não respeito, cara, se vai se tratar que você está precisando exatamente de um acompanhamento psicológico, provavelmente você vai ter que tomar uns psicotrópicos, porque assim, não é uma coisa certa de se fazer, você tem que ter consciência disso. Galera, é mais que, na verdade é mais que um desabafo a ideia desse vídeo, e assim, eu pensei em tudo isso tomando banho. Então assim, a gente tem reflexões a todo momento, e a gente tem que pegar essas reflexões e transformar numa coisa boa. E a gente transforma numa coisa boa se a gente conseguir também se transformar a nossa própria essência, o nosso próprio modo de ser no mundo e de agir para com as pessoas. Então assim, tudo isso que eu falei é filosofia, é história, é sociologia, é antropologia, porque a partir do momento que eu falo de um funk, por exemplo, eu tenho que entender que o funk é criado em determinado contexto, e eu tenho que entender que aonde ele é criado, a criação desse lugar onde ele foi criado. Então, por exemplo, o funk nasce das favelas. Eu tenho que entender o que é uma favela, como as favelas foram criadas. Então, assim, não é uma opinião. A opinião pra mim, pra falar a verdade, é assim, eu gosto de feijão em cima do arroz.
Ah, eu gosto de feijão por baixo. Opinião pra mim é isso. Quando a gente tá falando de algo que existe na sociedade e que afeta pessoas, não é opinião. A gente tem que estudar a partir de métodos científicos. Então quando eu vou falar de funk, de favela, eu tenho que usar antropologia, tenho que estudar sociologia, tenho que estudar os movimentos sociais, eu tenho que entender o contexto histórico na qual o funk está inserido, assim como o contexto histórico da criação das favelas, por que é uma favela. O olhar sociológico não vai perguntar por que existe o funk na favela. Ele vai perguntar, mas por que as favelas existem? Por que existe o funk e não outro estilo de música na favela? Então assim, só existe funk nas favelas, então a gente tem que começar a problematizar tudo que existe na sociedade e que a gente tem acesso. Assim a gente vai desconstruindo essas ideias que fazem a gente ser uma pessoa pequena, uma pessoa ignorante, uma pessoa imbecilizada, ignorante. Ignorante já falei. Então enfim, o vídeo é sobre isso. Se você é uma desses tipos de pessoas, faz uma autoanálise das suas ações. E leia Kant. Kant diz o seguinte, que eu não posso fazer aquilo que eu não queria que fizessem comigo. Então a gente tem que ter uma consciência das nossas ações a todo momento. Porque se eu não gostaria que fizessem comigo, por que eu vou fazer com outras pessoas? Se a gente ter essa ideia de Kant, Immanuel Kant, é um filósofo super complicado, mas depois que a gente entende é fácil. E assim, basicamente o pensamento dele é esse. Então se a gente entende que eu não queria que fizessem comigo, então também não posso fazer, a gente vai melhorando o mundo aos poucos. Então eu não posso roubar um dinheiro que não é meu. Então se eu entender isso, eu não vou aceitar a corrupção em nenhum lugar. Então a gente precisa da filosofia para se transformar num ser humano consciente das nossas ações. E tendo consciência das ações, a gente pode ser transformador do mundo. E é para isso que serve a filosofia. E é para isso que eles perseguem a filosofia. Porque eles pensam que ela é perigosa. Então ela é perigosa para quem? Justamente para quem quer manter as pessoas como esses tipos de gente que eu acabei de descrever aqui, que é as pessoas que criticam o funk ou Los Hermanos e ainda criticam as pessoas que gostam de funk e de Los Hermanos. Então a filosofia, antes de tudo, como o Epicuro, eu sempre gosto de falar de Epicuro, faça-te servo da filosofia. Consciência, galera, beijo de luz e tamo junto, é nóis, se cuidem e é nóis.